apelos aos valores do amor e da espiritualidade. E concluo, sublinhando que o papel da universidade tem sido decisivo nestas transformações sociais. Numa primeira fase, pela abertura das suas portas a jovens de camadas sociais desfavorecidas que viram na universidade uma possibilidade de mobilidade social. Numa segunda fase, pelas oportunidades de emancipação que a universidade deu às mulheres e que elas souberam conquistar. Tenha-se em conta que os resultados de vários inquéritos da European Social Survey, do International Social Survey Program, etc., são inequívocos no que respeita à relevância do capital cultural na determinação dos comportamentos e atitudes cívicas e políticas dos jovens, na esteira, aliás, das teses de mobilização cognitiva. Por exemplo, quanto mais livros se tem em casa, maior é a propensão à participação cívica e política. Aqui temos os dados reunidos dos jovens portugueses e dos jovens imigrantes angolanos e brasileiros. O acesso às novas tecnologias de comunicação é outra variável relevante para explicar o envolvimento dos jovens na cidadania. Elas oferecem aos jovens um maior acesso à informação e a oportunidades de ação, promovendo a partilha e debate de ideias, oferecendo um sentimento subjetivo de empowerment, de empoderamento. Se algo de bonito estiver para acontecer aos jovens deste mundo, a educação é uma pétala dessa boniteza. E a universidade terá, como vimos, um papel relevante na mobilização cognitiva e política das jovens gerações. E é tudo. Eu agradeço ao professor José Machado Paes pela belíssima conferência e abro para perguntas, tentando ver, não vamos exagerar muito. O professor disse no início que ele está muito cansado por conta do calor, né? E então vamos chegar até 7h30 no limite, tá? Eu nem vi que passou o tempo, né, menina? Que coisa, estava tomada pela conferência. E em seguida a gente tem o lançamento do livro do colóquio. Como? Nós vamos fazer aqui mesmo, tá? Eu convido, inclusive, os autores do livro do colóquio número 1, né, do colóquio de 2010, que sintam-se à vontade, venham, inclusive, na mesa para fazer autógrafos coletivos, né? A gente tem aqui, de autores do primeiro livro, a gente tem a professora Ana Teixeira, o professor Alain Coulon, o professor Said, Samir Mortada, Vânia Lacerda, Écio Portes, Rosângela não tem ninguém do grupo. Lembra que a prioridade era dos outros. Bom, vamos passar para as perguntas, por favor. Alguém? Ou não tem? Alguém tem? Boa noite, meu nome é Wilson Badaró, sou estudante daqui da UFRB, do curso de História do 5º período.
Na verdade é uma pergunta pontual, né, já que ninguém se habilitou, e na verdade é uma pergunta onde tenho duas. Saber, na verdade, se os jovens que fizeram toda aquela mobilização que o senhor apresentou a princípio, com aquele vídeo, as fotos, eles lograram tudo que estava inserido em suas pautas, em suas petições. E a segunda pergunta, que está aí implícita, é: eles ganharam o jogo do Benfica? Pois, levanta uma questão interessante, a primeira, que é assim: há valores que são abraçados pelos jovens, mas quando os jovens deixam de o ser, esquecem esses valores. Há, pelo contrário, valores que são abraçados por uma geração jovem e que persistem. Esta diferença, no fundo, é a diferença que faz Karl Mannheim definir uma geração efetiva. Uma geração efetiva é justamente uma geração que despoleta valores que se vão enraizar socialmente. E, portanto, deixam de ser valores de uma geração que desaparecem quando os jovens deixam de o ser, mas que se enraizam na sociedade. É o caso, eu diria, de alguns valores pós-materialistas, estudados por Ingliard, Stotzel e outros. Valores de defesa do meio ambiente, por exemplo, que são valores defendidos pelos jovens, e há sinalizações de que são valores que estão, digamos, a serem abraçados por toda a sociedade. Inclusivamente os jovens desempenham aqui uma função interessante do ponto de vista de agentes socializadores. Pelo menos na Europa acontece, penso que também aqui no Brasil, ou seja, os jovens sensibilizam os pais para a necessidade de terem condutas mais ambientalistas. Portanto, aqui temos um exemplo de como valores de uma geração tendem a enraizar-se socialmente. Quando assim acontece, estamos perante uma geração efetiva. Quando não acontece, os valores dissipam-se quando a geração perde, no fundo, a condição de juvenilização. Portanto, eu diria que em relação à geração de 68, de 69, alguns valores persistiram, os valores democráticos, certamente que persistiram, mas ao mesmo tempo aconteceu, digamos, um aburguesamento da forma como esses valores democráticos são vividos, são encarados. E, portanto, esses jovens rebeldes acabaram por se situar no mainstream, no establishment, e, portanto, perderam, no fundo, essa veia de rebeldia. Acomodaram-se. Bom, quanto ao futebol, portanto, agradeço. Portanto, eu devo dizer, portanto, que a Académica ganhou a primeira taça de Portugal em 1939. Em 69, efetivamente, defrontou o Benfica. Perdeu por 2-1. Eusébio marcou o golo da vitória, 2-1. Mas foi muito interessante, porque os jogadores do Benfica e o público em geral ficou muito sensibilizado pela causa académica. Portanto, como viram, os estudantes exibiam cartazes
O Presidente da República, então Américo Tomás, não compareceu na final, e sempre comparecem os Presidentes da República para entregar, portanto, a taça. Não compareceu temendo, enfim, que alguma coisa se passasse, mas não se passou, a não ser uma confraternização muito grande entre o público, como que abraçando a causa estudantil. E termino dizendo que este ano, há coisa de 3 semanas, a Académica ganhou a segunda taça de Portugal, derrotando o Sporting. A Académica, eu devo dizer, portanto, eu não sou completamente alienado. O futebol é alienante, não é? Mas como eu tenho a consciência de que sou meio alienado, portanto não sou completamente alienado, mas suficientemente alienado para, por exemplo, ter conseguido que o Paulo Carrano fosse assistir a um jogo do Sporting com a Académica, não é? Muito bem. Outra questão. Quem gosta? Olha, tá vendo aí? Começou Nossa Senhora, né? Não, é Santo Antônio. Santo Antônio, começa a trezena de Santo Antônio, isso é muito importante. Alguma questão? Então, liberamos, né? Quer dizer, levantamos, esticamos as pernas, vamos fazer nosso lançamento e farra, que ninguém é de ferro. Obrigada.